Fala turma, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre os hidrocarbonetos. Então muita gente não conseguiu fazer essa sexta questão, então vou aqui detalhar cada alternativa para que vocês entendam melhor o conteúdo que eu iniciei na aula passada. Vamos lá? Bom, a questão fala em dar a nomenclatura dos compostos. Tá? Ou seja, dizer qual é o nome dos compostos listados abaixo. Tá? Como é que se dá a nomenclatura de um composto orgânico? Bom, a nomenclatura geral, segundo a IUPAC, a nomenclatura oficial, é dada pelo prefixo, o prefixo que indica a quantidade de carbonos. Né? Se for um carbono, é met. Se for 2 carbonos, é et. Se for 3 carbonos, é prop. Se for 4 carbonos, é but. Se for 5, é pente. Se for 6, é hex. Se for 7, é hept. E por aí vai. Então, o prefixo vai indicar a quantidade de carbonos. Depois vem o intermediário. O intermediário vai me dizer qual é o tipo de ligação que há entre os carbonos. Né? Se entre os carbonos tiver somente ligações simples, o intermediário vai ser an. Se tiver ligação dupla, o intermediário vai ser em. Se tiver ligação tripla, o intermediário vai ser in. Tá? E o sufixo vai me indicar a função a qual pertence esse composto. Bom, nós estamos estudando os hidrocarbonetos. É a primeira função orgânica que nós estamos conhecendo aqui. E o sufixo para os hidrocarbonetos é somente a vogal O. Tá? Então, o que identifica o hidrocarboneto é o sufixo O. Tá bom? Então, vamos lá aqui, começando aqui pela letra A. A letra A tem essa estrutura CH3CH3. Bom, primeiro é a quantidade de carbonos, né? O prefixo. Observe que são 2 carbonos. Então, o prefixo para 2 é et. Tá? Então, começo aqui escrevendo et. Et. Tá? Bom, observe que só há ligações simples entre os carbonos. Então, se só há ligações simples entre os carbonos, eu vou colocar o intermediário an. Isso aí é um hidrocarboneto, né? Para quem não lembra, hidrocarboneto é uma função onde o composto é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio, né? Que é o C e o H. Tá? Então, vamos finalizar aqui colocando o sufixo O. Então, o nome desse composto aí é etano. Vamos lá para o segundo composto. Observe que esse composto já apresenta uma cadeia um pouco maior. Nele apresentam 4 carbonos, não é isso? Então, já inicialmente, eu vou colocar o prefixo met, et, prop, but. Tá? Então, será o prefixo but. Só que tem um detalhe aqui nesse composto. Ele tem uma ligação dupla. Bom, se um composto tem uma ligação dupla e já tem mais do que 3 carbonos, é muito importante você numerar a cadeia. Tá? Nesse caso aqui, sim, você vai ter que numerar a cadeia porque já é um composto com mais de 3 carbonos e tem a ligação dupla. Mas para que numerar? Bom, você tem que numerar exatamente para indicar aonde é que está localizada essa ligação dupla. Tá? Quando eu tenho uma cadeia muito longa, vai variar, né, onde essa ligação dupla está. Tá? Então, primeiro passo aqui, quando você vê uma cadeia que tem ligação dupla ou ligação tripla, tá? Primeiro passo é você numerar. Tá? Nesse caso aqui, vamos numerar aqui da esquerda para a direita, mas a gente poderia também numerar da direita para a esquerda, vai dar no mesmo. Tá? Por que vai dar no mesmo? Ora, porque essa ligação dupla está exatamente no meio. Tá? Então, tanto faz eu começar de um lado para o outro como do outro para um. Né? Então, são 4 carbonos. Né? Então, o prefixo vai ser but. Agora, a gente vai colocar o intermediário, que é o en. Né? Já que é uma ligação dupla, vai ser o en. Só que a gente tem que indicar aonde é que está essa ligação dupla. A gente fez a numeração. Né? Então, em qual carbono tem essa ligação dupla? Muitas vezes você fica na dúvida, né? Essa ligação dupla é do carbono 2 ou é do carbono 3? Bom, por isso que é importante você numerar. Do primeiro carbono que a ligação dupla aparecer, tá, vai ser desse carbono.
tá? Então, nesse caso aqui, ó, a ligação dupla é do carbono 2, ok? Então, porque ó, começa aqui, ó, carbono 1, 2, no 2 já tem a dupla, tá? Observe que se a numeração fosse que da esquerda para a direita, se daria no mesmo, né? Aqui o carbono 1, 2, no 2 já aparece a dupla, então a ligação dupla é do carbono 2. Então, entendido aí como é que você vai saber onde é que está a ligação dupla, né? Ela sempre está naquele primeiro carbono que tem a ligação dupla, tá? Então, ó, but 2 em e para finalizar o sufixo O. Então, tá aí o nome desse composto é but, porque são 4 carbonos, 2 em, porque a ligação dupla está no carbono 2, O, porque é um hidrocarboneto. Esse outro composto é muito semelhante ao que a gente acabou de fazer, né? A diferença é porque nele apresenta uma ligação tripla, tá? Então, as regras são as mesmas do que eu falei anteriormente, tá? Então, ó, numera-se a cadeia, tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai dar no mesmo, a ligação tripla vai estar lá no carbono 2. Bom, então, 4 carbonos, but, tem a ligação tripla aonde? No carbono 2. É tripla agora, né? Se é triplo, então vou colocar um intermediário 1. Esse composto só tem carbono e hidrogênio, ou seja, é um hidrocarboneto, então coloco a terminação O. Bom, aqui nesse último composto lá do exercício, né, a letra D, eu tenho aqui essa estrutura na fórmula de traços, ou bond line, né, ou fórmula de bastão também, né? Então são várias nomenclaturas aí a respeito dessa estrutura. Então quando você tem a fórmula de traços, a forma de se fazer nomenclatura não é tão diferente, tá? Na verdade não muda nada. O que muda é porque você tem que saber identificar aonde é que estão os carbonos, né? E os carbonos estão aqui, ó, nessas pontas e nesses encontros aqui, ó, tá? Então eu tenho um carbono aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Ou seja, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? Então, ó, como essa cadeia é longa, tem ligação dupla, lembra? Você vai ter que numerar essa cadeia. Então, agora detalhe aqui, pessoal. Nesse caso, você vai ter que numerar da esquerda para a direita, tá? Sempre da esquerda para a direita. Nesse caso, por quê? Porque a regra é, você deve começar a numerar sempre da extremidade mais próxima da insaturação, né? Insaturação que pode ser uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá? Então, se você começar a numerar dessa extremidade aqui, ó, vai estar errado, vai dar errado, tá bom? Então, a regra é, a numeração começa sempre da extremidade mais próxima da insaturação, tá bom? Então, tá aí, são 7 carbonos, então o prefixo vai ser "-pt", tá? Agora vem o intermediário, né, para indicar as ligações duplas. Bom, então observe que eu tenho aqui uma ligação dupla no carbono 1, né? Carbono 1, pá, já tem uma dupla. 2 tem dupla? Não, é simples. No 3 tem dupla? Tem. Então, ó, eu tenho uma ligação dupla no carbono 1 e uma ligação dupla no carbono 3. Ou seja, eu tenho duas coisas iguais, uma no carbono 1 e outra no 3. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Tracinho 1,3 dién. É simples entender isso, né? Porque ó, uma das duplas está no carbono 1 e a outra dupla está no carbono 3, tá? Então esse dién é para indicar que são duas ligações duplas. E finalizo aqui com o O para dizer que é um hidrocarboneto. Bom, então vamos agora tentar fazer o inverso. A gente estava aqui colocando os nomes, né, das estruturas, agora vamos tentar fazer estrutura a partir dos nomes. Tá? Então, eu coloquei aqui ó, 4 exemplos, né? O butano, o pente-2-ino, o ciclohexano e o hept 2,5 dieno. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que se faz a estrutura desses compostos. Tá? Só pelo nome dá para a gente desenhar a estrutura. Vamos lá. Começando aqui pelo butano. Galera, olha só como é muito simples. Ó.
A gente viu que esse nome aqui é montado, né? O but é um prefixo, tá? Lembra da sequência, ó, met, et, prop, but, ó. Se é but, então é porque, ó, 4 carbonos, tá? O an é para dizer que só tem ligações simples entre carbonos. E o O é para dizer que nesse composto só tem carbono e hidrogênio. Olha só como simples, ó. Então, ó, você vai colocar 4 carbonos, né, desenhar aí 4 carbonos, tá? Porque o prefixo é but. Tem um an, se tem um an, então é porque só ligações simples, tá? Então está praticamente feito, né, a estrutura do butano. Só falta a gente completar aqui com os hidrogênios. Então observe que aqui no primeiro carbono tem uma ligação já, né? Lembre que o carbono sempre vai fazer quatro ligações, né? Porque ele é tetravalente, tá? Então não posso deixar a molécula aqui ele fazendo somente uma ligação. Então vamos colocar aqui 3 hidrogênios, tá? Então vai ser CH3. Lembra que essa quantidade de hidrogênio é para completar a quantidade de ligações que o carbono faz, tá? Então aqui, ó, nesse segundo carbono, esse carbono tem 2 ligações, já aqui, ó. Então, para finalizar com 4 ligações, eu vou colocar somente 2 hidrogênios. Nesse outro carbono, observe que é a mesma coisa desse outro anterior. Ele tem 2 ligações, então, para finalizar as 4 ligações, então, mais 2 hidrogênios. E esse aqui da ponta já tem uma ligação. Para finalizar com 4 ligações, faltam 3. Então, vou colocar aqui 3 hidrogênios. Pronto, está completa aí a estrutura do butano. Então, aqui para finalizar a estrutura bondline, né, a forma de traços do butano, né? Então, observe aqui, ó, 1 carbono, 2, 3, 4 carbonos, né? Só ligações simples. Tá bom? Vamos lá para o próximo agora. O próximo é o pente 2-ino. Pente são quantos carbonos? Pente, pentacampeão, né? Então são 5 carbonos, né? Então vamos lá desenhar aqui 5 carbonos. Observe que tem 2 in. É porque são 2 triplas? Não, é porque tem uma tripla no carbono 2. Tá? Então, esse aqui é o carbono 1, posso botar ele como carbono 1, então, consequentemente, esse aqui vai ser o 2. Então, vai ter uma ligação tripla aqui. Tá bom? Então, para finalizar aqui, ó, O é para dizer que é um hidrocarboneto, ou seja, não vai ter nada mais do que carbono e hidrogênio. Tá? Então, vamos lá colocar primeiro aqui as ligações. Tá aí, a primeira aí é a ligação simples, né, no carbono 1. No carbono 2 vamos ter ligação tripla, tá? Aí no 3 vamos ter a simples, no 4 também a simples, tá bom? Então tá quase pronta, faltam quem? Os hidrogênios. Então aqui no primeiro carbono, observe, né? Tem uma ligação, se ele tem uma ligação, eu completo com 3 hidrogênios. Então observem que esse carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações, ou seja, ele não vai ter hidrogênio. Tá? Porque já tem as 4 ligações. Mesma coisa vai ser com esse outro carbono aqui. Ó. Ele já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, não vou colocar hidrogênio aqui nele. Tá bom? Agora, esse outro carbono aqui já tem 2 ligações. Então, vou colocar 2 hidrogênios. Tá aí os 2 hidrogênios. E aqui, o último carbono só tem uma ligação. Então, vamos colocar quantos? 3. 3 hidrogênios. Então tá aí, essa é a estrutura do pente 2-ino, tá? A sua estrutura bondline, né, a sua forma de traços, ficaria assim, ó. Aqui, ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos, ó. Então observe aqui, ó, no carbono 2, né, que é o carbono 1 e aqui vai ser o carbono 2, temos aqui a ligação tripla, tá bom? Vamos lá para o próximo agora. Ciclohexano. Bom, ciclo significa que esse composto é de cadeia fechada, tá? Então, é uma cadeia fechada com quantos carbonos? Olha só o prefixo ex, de hexacampeão, não é verdade? Tá? Então, ciclohexano é um composto de cadeia fechada, onde esses ciclos são 6 carbonos, tá? Então, vamos lá
fazer um ciclo aqui com 6 carbonos, tá? O que eu vou colocar entre esses carbonos? Eu vou colocar somente ligações simples, porque eu tenho o intermediário AN, tá? Então, tá aí só ligações simples, tá bom? E aqui, ó, cada carbono, se você observar, todos os carbonos aqui têm duas ligações. Todos os carbonos têm duas ligações, tá? Então, em cada carbono eu vou colocar 2 hidrogênios. Então, tá aí a estrutura do ciclo hexano, bem simples, né? E a fórmula bond line, né? A forma de traço do ciclo hexano. Ora, é um hexágono, tá? Bem simples também. E o hept 2,5-dieno. Eita! Vamos ver aqui, ó. Hept são 7. 7, tá? Então tá aí, ó, 7 carbonos. Aí 2,5-dieno. Isso significa o quê? Que no carbono 2 e no carbono 5 vai ter uma ligação dupla. É isso, tá? 2,5-dieno. 2,5-dieno. Dieno. Duas duplas. Um no 2, uma dupla no 2 e outra dupla no 5. Então, ó, vamos lá. No primeiro carbono aqui, ó, uma ligação simples. No segundo carbono, a dupla. Aqui vai ser simples. Aqui no quarto vai ser simples. Agora no quinto carbono, dupla de novo. E aqui vai ser ligação simples. Tá? Então, agora é só completar com os hidrogênios. Eu acho que vocês já entenderam como é que é aqui, né? Então, aí no primeiro, 3 hidrogênios. Aqui no segundo vai ser só um hidrogênio, né? Por quê? Porque esse carbono já tinha 3 ligações. Para completar 4, mais um hidrogênio. O outro carbono também só vai ter um hidrogênio. E o próximo carbono vai ter 2 hidrogênios. Esse aqui só vai ter um hidrogênio. Esse outro também só vai ter um hidrogênio. E, para finalizar aqui, o último vai ter 3 hidrogênios. E a fórmula bond line? E a fórmula de traços? Como é que fica, hein? Tá aí ela bonitinha aí para vocês. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Tá aí, ó, no carbono 2 eu tenho uma dupla. 2 aqui a dupla. 3, 4. E no carbono 5 tá aqui a ligação dupla. Tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido aqui essa explicação. E eu vou deixar mais alguns exemplos aí para vocês fazerem. Tá? Então, estarei aguardando aí as respostas. Estarei disponível aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, fiquem na guarda aí. Valeu, até mais e tchau.